Olá, meus amigos, vamos agora aprender um pouquinho sobre as propriedades dos logaritmos. Vamos lá, então, esse vai ser o assunto da nossa aula. Vamos começar com uma propriedade bastante bem legal, que é a primeira propriedade do logaritmo, que é o logaritmo do produto. Muito bem, vamos escrever essa propriedade para depois nós aplicarmos alguns exemplos para que haja assim, uma compreensão total dessa matéria. Vamos lá, então, log na base A, e aqui a gente vai ter o logaritmando, que é composto por uma multiplicação de dois elementos, que é o elemento B e o elemento C, certo? Ou seja, o que a gente pode fazer para ajudar a resolver exercícios com características semelhantes, que são parecidas a essas? Nós podemos utilizar a soma. Ué, mas como assim a soma, já que aí a gente tem uma multiplicação? Você percebe aqui pela letra B que está multiplicada pela letra C. Vou colocar o sinal de igual para a gente já começar a trabalhar. O que a gente pode fazer? Nós podemos separar esse B e C. Como assim separar? Veja como é que fica. Primeiro eu coloquei aqui o B, o logaritmo de B, eu separei. Isso aqui eu vou somar com o logaritmo de C. É assim que fica, ou seja, eu transformei esse produto, eu dividi em log de B em log de A, em logaritmo de B e em logaritmo de C. Eu separei e fiz a soma entre essas duas parcelas que eu separei. Quero que você note que a base, no caso aqui a base A, ela se mantém, certo? Então aqui a gente tem a base A e aqui, obviamente, nós teremos a base A também. É assim que nós escrevemos a propriedade do logaritmo do produto. Muito bem, vamos olhar aqui um exemplo para que nós consigamos entender melhor. Vamos lá, o exemplo 1. O que ele quer? Ele quer que a gente trabalhe justamente com essa propriedade do logaritmo. Eu tenho aqui o log de base 2 e aqui a gente tem dois elementos, certo? Que fazem parte do logaritmando, que é o 8 e é o 4, eles estão multiplicados. Agora, se nós aplicarmos essa propriedade, nós obteríamos o log na base 2, certo? A base conserva, e a gente pegaria aqui o primeiro elemento, que é o 8. Ele seria o logaritmando desse log aqui. Mais o log na base 2 e o logaritmando seria o 4. O que nós temos aqui? Log de 8, log e o logaritmo da base 2, com logaritmando aqui o número 4. Muito bem, vamos ver outro exemplo. Olha aí, chegando. Segundo exemplo, aqui a gente tem um log na base 5 e o logaritmando é composto... Opa, agora são 3 elementos, não são 2 como nós tínhamos no exemplo anterior. Agora a gente tem o número 9, o número 2 e o número 3. E eles estão multiplicados entre eles. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de exercício, para nós aplicarmos essa propriedade do logaritmo do produto? De novo, a gente vai colocar igual, certo? E aqui a gente vai separar esse produto. Ou seja, a gente vai ter sempre a base 5, log na base 5, log de 9. Ok? A gente pegou essa primeira parcela. Vamos pegar a segunda agora, a do número 2. A gente vai ter mais, lembrando que a gente tem que somar, log na base 5 de 2. E por último, a gente vai pegar essa última parcela, o 3. Ou seja, vai ficar mais log de 3 na base 5. É assim que nós resolvemos esse tipo de exercício. Ou seja, independentemente do número de elementos que a gente tem aqui no produto, no logaritmando, nós podemos fazer a soma deles. Isso não corresponde somente como a gente tem aqui 2 elementos. Pode ser 3, 4, 5, 6 e etc. Muito bem, beleza. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. E aqui a gente vai ter um exemplo inverso. Ok? Se aqui nós tínhamos o produto, né, o logaritmo, e o logaritmando composto pelo produto, aqui a gente vai ter ele separado. Aqui ele vai pedir para a gente fazer o inverso, que é transformar justamente nessa forma aqui. Muito bem, vamos lá então. Então, log na base 6 de 2, mais log de 9 na base 6. De novo, aqui você percebe que a base se mantém. Então, se ele quer que a gente transforme, faça o inverso, vai ficar log na base de 6, lembrando que a base sempre se conserva, e a gente vai pegar
essa parcela aqui, o logaritmo 2, e vai multiplicar com o 9. E vai ficar 2 vezes 9. Muito bem, a gente fez o processo inverso aqui. Legal. Vamos agora ver outra propriedade do logaritmo bem importante. Agora a gente tem a propriedade do logaritmo do quociente. Vamos partir para sua estrutura. Então, a gente tem log de A, B sobre C. Ok? É assim que funciona. E como é que... Agora você pode perceber que tem uma divisão. Se no logaritmo do produto nós tínhamos a multiplicação, agora nós temos a divisão. B sobre C. Vocês lembram que no produto a gente somava? Aqui agora a gente vai diminuir. Ou seja, vai ser log de A, log de B na base A, menos log de C na base A. Certo? É bem intuitivo. Vamos partir para alguns exemplos para que nós possamos entender melhor. Então, exemplo 1. A gente tem esse exemplo aqui. Eu quero que a gente aplique essa propriedade do logaritmo do quociente. Muito bem, vamos lá. Log de 7 sobre 4 na base 5. O que a gente faz? A gente vai pegar a primeira parcela, log de 7 na base 5, e vai subtrair pela parcela aqui de baixo, que tem o número 4, menos log de 4 na base 5. Muito bem, beleza. Vamos para o segundo exemplo. Olha ele aí chegando. E como essa propriedade também é comutativa, nós podemos fazer o inverso, assim como a gente fez no logaritmo do produto. Ou seja, agora ele deu aqui as parcelas separadas e ele quer que a gente transforme no logaritmo do quociente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa primeira parcela, igual log, a base vai se manter, então a gente vai ter base aqui 2, de 6, certo? E a gente vai dividir esse número 6 pelo número 11, que é composto aqui da segunda parcela, dividido pelo 11, certo? E é isso que a gente tem. Log de 6 sobre 11 na base 2. Muito bem, legal. Vamos para a nossa última propriedade dessa nossa videoaula, que é o logaritmo da potência. Vamos lá, então. Como é que se escreve essa propriedade? A gente vai ter, que eu estou escrevendo primeiro a nomenclatura dela, log de B elevado a n na base A. Agora a gente tem uma potência aqui, a gente tem um expoente n, que obviamente pode ser qualquer número. O que a gente vai fazer nesse tipo de situação para facilitar o processo da resolução do exercício? Nós podemos colocar esse n lá na frente. Ou seja, esse n aqui, ele vai lá para frente do log. Veja como é que fica. N vezes log de B na base A. O n que estava aqui em cima foi lá para frente, para facilitar a nossa resolução. Essa propriedade você também provavelmente vai utilizar muito nos seus exercícios. Vamos lá, então. Vamos ver um exemplo para que nós possamos aplicá-la. Vamos lá. Log de 2 na base 3. E esse log de 2 está elevado ao número 5. O que nós podemos fazer aqui? Nós vamos levar esse 5 lá para frente. Vai ser igual a 5 vezes log de 2 na base 3. Essa propriedade eu acredito seja mais fácil de entender. Então, vamos para um segundo exemplo. Qual vai ser esse exemplo? Agora a gente tem log de 10 elevado a menos 3 na base 5. Agora a gente tem um expoente negativo, uma potência negativa. Como é que a gente vai fazer? Algo vai se alterar? Não. Por que não vai se alterar? Porque eu vou ter que levar essa potência lá para frente também. Só que agora a potência não é mais positiva, a potência é negativa. Isto é, eu terei que levar o sinal também. Então, vai ficar menos 3 vezes log de 10 na base 5. É assim que fica a aplicação dessa propriedade. Muito bem. Beleza. Vamos ver agora o resumo de todas as propriedades dos logaritmos, certo? Para a gente entender. Vamos começar pela propriedade do logaritmo do produto. Então, a gente tem log de B vezes C
na base A. E o que a gente faz? A gente separa as parcelas. A gente vai ter log de B na base A, certo? Mais, como a gente tem aqui o produto, a gente vai somar. Mais log de C na base A. Vamos agora partir para a propriedade do logaritmo do quociente. Então, log de na base A, log de B sobre C. Log de B sobre C na base A. Agora, a gente não tem mais um sinal de multiplicação aqui. Agora, a gente tem um sinal de divisão. Se eu tenho sinal de divisão, vou fazer mais ou menos o que a gente fez no exemplo anterior. Só que, em vez de colocar o sinal de mais aqui, agora vai ser o sinal de subtração. E, obviamente, pegando as parcelas aqui. Log de B na base A. Como eu tenho divisão, eu vou subtrair. Menos o log de C na base A. É assim que vai ser feito. Perceba que, em todos os casos, a base se manteve. A base não muda. Preste bastante atenção nisso e não esqueça disso. Muito bem, vamos para o último exemplo da última propriedade que nós vimos, que é o logaritmo da potência. Como é que é escrita? Log de B elevado a n na base A. E o que a gente faz? A gente vai trazer esse n para frente do log. Como é que vai ficar? N vezes log de B na base A. É assim que fica, é assim que é o resumo das 3 propriedades que nós vimos nessa aula. Muito bem. Obrigado, valeu, curta e se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!